Romanos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vou fazer a leitura mais uma vez, é um versículo apenas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. E, nesse momento, eu queria convidar você a não somente ter esse momento de oração, mas caso haja alguma distração na sua casa, alguma televisão ligada, ou talvez você esteja se conectando também com outros meios de comunicação que não seja apenas a internet que nós estamos, a ligação no culto. Então, eu queria que você desligasse e se concentrasse naquilo que nós estamos fazendo, que é cultuar o Senhor, vamos ouvir a palavra. Então, que nós possamos nos dedicar, esse momento seja dedicado a isso. Então, não converse com ninguém no WhatsApp, não converse por outro meio qualquer, procure tirar todas as distrações para que você realmente possa participar do culto. Porque, do contrário, você não vai estar participando do culto, você vai estar apenas participando de mais um evento, entre outros que o celular ou o computador oferece. Então, nós vamos nos dedicar agora somente a isso. O texto que nós lemos, de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos dá várias informações. Hoje nós vamos nos focar somente nessa frase que ele diz a respeito dele mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo. É algo extremamente importante nós observarmos que ele está aqui se apresentando aos irmãos e a primeira coisa que ele faz não é colocar o título de apóstolo, mas o título de servo de Jesus Cristo. Entender essa característica é extremamente importante para todo cristão. Nos nossos dias, nós temos uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, que foca muito do fato de que nós temos direitos diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo, quando fala sobre si mesmo, se colocando como servos, o que ele está dizendo é que não é direitos que ele tem, mas ele tem deveres diante de Deus. O foco dele está nos deveres. Tanto é que você vai observar o texto, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja que não é um comportamento de alguém que está reivindicando direitos, mas é o comportamento de alguém que tem uma noção extremamente correta da sua responsabilidade diante de Deus. Então, nos nossos dias, o que nós temos é uma inversão disso. Parece que Deus está ali para nos servir. Então, Deus tem que arrumar emprego, Deus tem que nos curar, Deus tem que abençoar a nossa família, Deus tem que fazer coisas para nós. E muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, porque Deus nos deu um chamado, nos deu um ministério, Deus nos chama à santidade, Deus nos coloca responsabilidade, coloca responsabilidades em nossas mãos e nós não estamos fazendo nada. Mas o que o apóstolo aqui diz é, eu sou servo de Jesus Cristo. E quando você olha para a vida do apóstolo, para a forma como ele desenvolveu a sua vida a partir da sua conversão, você observa que ele tinha um conceito extremamente correto do que seria ser um servo de Jesus Cristo. E eu gostaria, então, que nós pensássemos um pouco sobre isso nessa manhã. O que significa ser servo de Jesus Cristo? Quais as implicações de ser servo de Jesus Cristo? O apóstolo aqui, no decorrer da carta, vai nos dar inúmeras informações sobre isso. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, e
começamos a ler um pouco a respeito da história de Paulo, a gente vai observando que Paulo tinha uma noção extremamente coerente com os evangelhos do que seria ser servo de Jesus Cristo. Então, para que nós possamos nos dispor de forma mais adequada, servir a Deus de forma mais adequada, nós precisamos entender o que é ser servo. E eu, então, tirei algumas lições aqui sobre ser servo de Jesus Cristo. O que é que isso significa? Primeira coisa que eu destaquei aqui, servo de Jesus Cristo significa que nós pertencemos a Jesus Cristo. É claro que essa frase, eu sou de Cristo, é uma frase extremamente usada nos nossos dias. Até gente que não tem compromisso nenhum com Deus, quando você está conversando, a pessoa, às vezes, passa a informação de que ela crê que é de Cristo. Mas o que é que significa pertencer a Cristo? Primeira coisa que nós observamos é que pertencer a Cristo significa que nós fomos comprados por Ele. O servo pertence ao seu Senhor. Então, pertencer a Cristo significa ter sido comprado por Ele. E a gente vai encontrar inúmeros textos das Escrituras que nos mostram que o conceito de servo tem que estar associado ao conceito de ter sido comprado. Atos capítulo 20, versículo 28, vai nos dizer o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, ele não derramou seu sangue somente para purificar a igreja. Ele não derramou seu sangue somente para salvar pessoas do inferno. Não foi somente para que nós tivéssemos novo acesso a Deus, mas para que ele exercesse controle sobre as nossas vidas, para que ele pudesse, a partir dali, se tornar dono das nossas vidas. E essa é uma das coisas que nós pregamos muito pouco na igreja e que nós vemos muito pouco as pessoas comentando, que é justamente o fato de que nós temos um dono e nós não somos de nós mesmos, e esse dono precisa exercer o controle sobre as nossas vidas. Então, nós fomos comprados. O sangue de Jesus, ao ter sido derramado na cruz, foi derramado para nos comprar, não somente para nos salvar, mas para que ele fosse nosso Senhor. Ele não é apenas Salvador, ele é Senhor, aquele que tem domínio, aquele que tem controle sobre nós. Então, para ser servo de Cristo, precisa ser comprado por Cristo. E se não foi comprado por Cristo ainda, logo não é servo. E se nós dizemos que somos servos, mas não o obedecemos, é porque nós não somos servos. Não fomos comprados ainda. Não houve a mudança na nossa vida, na nossa existência, que nos classificasse como servos, como comprados por Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 20, nos diz ainda assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23 ainda vai reforçar esse conceito de que ser servo é ser comprado por Cristo. O sangue derramado, ao derramar o seu sangue, nos comprou. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens, porque vocês são escravos de Cristo. Vocês são servos de Cristo. E servos aqui é nesse sentido mesmo, é do sentido de ser escravo, de não ter mais vontade própria, de que outro tenha a sua vontade. E a vontade, então, quem exerce é Cristo. Apocalipse 5, versículo 9, ainda nos diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus. Logo, o que a gente observa aqui, nesses textos, esses vários textos,
é que quando a Bíblia vai falando a respeito de nós e da nossa relação com Deus, a nossa relação nunca é a relação de alguém que é igual a Deus. Às vezes a gente vê algumas pessoas de forma extremamente arrogante se dirigindo a Deus como se Deus tivesse obrigações a assistir às necessidades da pessoa. É o que a gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis, ou melhor, de Êxodo. O livro de Êxodo vai nos mostrar justamente um povo que está saindo do Egito e que todas as vezes que vai falar com Deus, não fala como quem está falando com o seu Senhor, mas fala como quem está falando com alguém que tem que suprir as suas necessidades. Um filho desobediente ou rebelde que fala de uma forma inadequada com seu pai a respeito das suas necessidades. Sempre reclamando, sempre murmurando, sempre se comportando inadequadamente. E nós encontramos nesses textos que nós acabamos de ler e no reflexo da vida do apóstolo Paulo e de todos os outros apóstolos e dos crentes na igreja primitiva, o que nós encontramos são pessoas que entendiam especificamente o que era ser servo. Ser servo é não ter mais vontade própria. Ser servo significa que o indivíduo foi comprado e, por isso, agora não pertence a si mesmo e nem pertence a mais ninguém. Precisa se submeter ao seu Senhor. E o seu Senhor não o comprou para que tivesse um servo rebelde dentro da sua igreja ou dentro do seu reino. Então, o que a gente aprende, a primeira lição sobre pertencer a Jesus Cristo, é que quando ele nos salvou, ele não somente nos salvou, mas ele se tornou nosso dono. O dono da nossa vontade, da nossa vida, do nosso projeto de vida. O projeto de vida que temos não é mais nosso, é de Deus. E nós precisamos nos adequar a ele, porque somos servos de Cristo, comprados por Cristo. Ele é nosso dono. Um outro ponto que nós precisamos observar é que, a respeito ainda de pertencer a Cristo, é que a vontade do servo não é mais sua, mas do seu Senhor. A gente vai observando constantemente as Escrituras enfatizando isso. A nossa vontade não é mais nossa. Nós não servimos a nós mesmos. Não são os nossos planos e projetos que devem ser desenvolvidos. São os planos e projetos de Deus. É por isso que nós precisamos orar para saber o que é que Deus quer a respeito de nossas vidas. Senhor, será que tu queres que eu faça isso? Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Qual é a atitude que eu devo ter diante dessas necessidades? Diante dessas realidades que se apresentam diante de mim? Essa é a atitude que o servo precisa ter. Entender que foi chamado para servir. E aí, então, ir se adequando a esse serviço. Então, tudo aquilo que temos não é mais nosso, nós estamos apenas administrando. E é interessante nós observarmos que a morte, quando a morte vem para nós, nós entendemos de uma forma extremamente específica que nós estamos apenas administrando. Porque nós deixamos roupa, nós deixamos casa, nós deixamos os nossos negócios, a terra que comprou, os planos que desenvolveu, as coisas, as realizações que fizemos, tudo isso fica. E o corpo vai para o pó de onde veio e o espírito vai para Deus que o deu. Então, nós temos que ter essa percepção. Nós estamos apenas administrando coisas durante um tempo curto e nós não precisamos viver nessa vida como se nós fôssemos passar a eternidade inteira vivendo aqui nessa terra. Essa terra não foi feita para que nós passássemos a eternidade inteira. E aí as promessas de Deus é que Deus vai destruir essa terra com todas as obras que nós criamos, com todas as casas que nós construímos, com tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo isso vai ser destruído. E o Senhor vai fazer novo céu e nova terra. E é nesse novo céu e nova terra que nós vamos viver. E é essa a percepção que nós precisamos ter da vida. Nós estamos apenas administrando, por um tempo, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se nós tivéssemos essas percepções, com certeza nós teríamos lugares mais adequados, nós teríamos mais árvores na nossa região,
As pessoas não destruiriam a natureza para conseguir juntar dinheiro. As pessoas administrariam com muito mais responsabilidade, se tivesse essa noção. Mas aí nós vamos perdendo essa noção e vamos vivendo como se fôssemos passar a eternidade aqui nessa vida, usando esse corpo que nós temos. E não é isso que a Bíblia nos instrui e nos ensina. Então, a nossa vontade não é nossa, é de Deus. E quem quiser ir para o céu precisa aprender que precisa obedecer a Deus. Você é servo de Deus, precisa se adequar àquilo que Deus propõe para a sua vida. Segunda lição que nós aprendemos, a primeira, ser servo de Jesus Cristo significa pertencer a Cristo. Significa que foi comprado por Cristo e significa que não tem vontade própria, mas deve desenvolver a vontade daquele que é o seu Senhor. Segunda coisa que nós observamos, segunda lição que eu gostaria de tirar do texto, é que ser servo de Jesus Cristo significa estar a serviço de Jesus Cristo. O que é que implica nisso? Que somos soldados a serviço do rei. Nós temos alguns textos nas Escrituras, eu separei aqui 2, que vai nos mostrar um pouco o conceito de ser um soldado. 1 Samuel 11, 24. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Veja como é que a informação sobre a morte de Urias está se dando ao rei Davi. Os soldados deles não são chamados de soldados, são chamados de servos. Os teus servos estavam na guerra. Os teus servos se aproximaram do muro. Os teus servos foram feridos com setas. Os teus servos. Todo soldado é um servo. E nós todos temos que ter essa percepção que nós somos soldados de Cristo. A igreja, o templo, nós poderíamos dizer que é um quartel para preparar cada um para a guerra do dia a dia. Mas nós precisamos encarar a vida cristã como um soldado encara uma guerra. Todos nós estamos na guerra. Você está travando uma guerra constantemente para buscar ter uma vida de santidade. Você está travando uma guerra constantemente para pregar o evangelho às pessoas, para dar bom testemunho, para ser referência do reino de Deus aonde você está. E é assim que nós precisamos entender a vida cristã. Nós precisamos encarar a vida cristã como quem encara uma guerra, uma luta para fazer aquilo que foi chamado para fazer pelo nosso Senhor. Um outro conceito importante que um outro texto que eu separei aqui, que mostra justamente isso, é 2 Samuel 15:15. Diz assim: então os homens do rei lhe disseram, olha só, os homens do rei, quer dizer, esses homens estão sob controle do rei, os homens do rei. Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Esse é o conceito de servo. Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Foi essa a disposição do apóstolo Paulo, que fez com que ele se tornasse uma referência de missionário para todas as gerações que vieram depois dele. Essa disponibilidade da existência foi o que conduziu Paulo a ser um homem tão eficiente na pregação do evangelho e tão dedicado à obra de Deus. Eis aqui o teu servo, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Essa precisa ser a nossa frase constante todos os dias. Acordar e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Se nós fizermos isso, com certeza nós vamos impactar as pessoas que estão à nossa volta. O reino de Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária através de nossas vidas para alcançar outras pessoas. Eis aqui o teu servo para fazer tudo aquilo que o Senhor determinar. Que essa seja a nossa disposição. Está a serviço de Jesus Cristo. Não é somente
O reino de Deus, quando se manifesta em nossas vidas, não é para nos servir, é para chamar pessoas para servir. E nós devemos ter essa disposição, então. Então, pertencer a Cristo, servir a Cristo. É interessante nós observarmos outro termo que é utilizado para identificar o servo de Jesus, que é o termo embaixador. Somos embaixadores de Cristo. E por isso, esse é outro termo que demonstra que nós estamos a serviço de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é que o apóstolo está dizendo? O que é um embaixador? O embaixador é um representante de um país que está em um outro país. É isso que significa ser embaixador. Então, quando você diz assim, esse aqui é o embaixador dos Estados Unidos, que está no Brasil, o que é que você está dizendo? Que ele não pertence a esse país. Ele pertence a outro país. E ele não está a serviço do presidente do nosso país. Ele está a serviço do presidente dos Estados Unidos. Quando você fala de outro país qualquer, o que você está dizendo é esse. Esse aqui é um representante daquele país e, por isso, ele está representando os interesses do outro país. Nunca vai representar os interesses do país onde ele está fisicamente, porque ele não representa o país onde ele está, ele representa o país de onde ele veio. E é esse o conceito que o apóstolo Paulo tem a respeito de si mesmo, e é esse o conceito que a igreja precisa ter a respeito de si mesmo. Nós não estamos aqui para atender os interesses do nosso país, dentro da região que nós estamos, nem de mais ninguém a não ser de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus. Por isso, nós precisamos nos desvincular desse comportamento como se fôssemos representantes do nosso próprio país, da nossa própria vida aqui nessa terra. Nós não somos representantes do nosso país, nós não somos representantes do Brasil, nós somos representantes do reino de Deus. Quando a igreja entende isso, ela se desvincula um pouco da política da nação e começa a buscar os princípios do reino de Deus e aplicar esses princípios à sua própria vida e à vida daqueles que estão à sua volta. Uma das coisas que a gente observa nos falsos profetas no Antigo Testamento é que eram pessoas que não representavam os interesses de Deus. Esse é a grande questão do falso profeta. O falso profeta não representa os interesses do rei, Deus. Ele representa os interesses do rei da nação. E aí o que é que se faz com o falso profeta? Você dá cargos a falsos profetas, você dá dinheiro ao falso profeta e ele vai profetizar aquilo que você quiser. São os profetas do rei da terra e não os profetas do rei do céu. Esse é o aspecto que nós precisamos observar. Esses profetas, os falsos profetas, são comprados. E às vezes o que eu consigo perceber na vida da igreja hoje, à medida que a igreja vai ganhando um pouco de visibilidade social e que os políticos começam a perceber que é um bom negócio para eles se aproximar das instituições religiosas, para que eles possam ter apoio dessas instituições para se manterem nos cargos, você vai vendo que, à medida que isso vai acontecendo, que essa percepção do nosso presidente, dos governadores, dos prefeitos, essa percepção vai sendo ampliada, esses indivíduos vão oferecendo cargos e funções a pastores. Eu estou me lembrando agora de um pastor, não vou citar o nome, mas tinha um ministério extremamente frutífero, até que começou a se envolver com política. E por que ele se envolveu com política? Porque ele arrumou emprego para a cunhada, arrumou emprego para a esposa, arrumou emprego para pessoas da família. E aí, por conta disso, isso foi comprometendo, de certa forma, a sua espiritualidade. E foi abatendo e diminuindo a sua capacidade de ser profeta de Deus na sua geração.
E às vezes é isso que acontece. O indivíduo está ali desenvolvendo seu ministério e, de repente, fica com o rabo preso com o prefeito por causa de cargos e funções. Está desenvolvendo seu ministério e vai e fica com o rabo preso. E à medida que fica com o rabo preso, não pode mais falar, não pode mais questionar, não pode mais se levantar contra certas coisas que estão sendo feitas, porque senão perde emprego. E aí vai ter que escolher, ou continua no emprego, ou continua fazendo a obra de Deus. Porque não vai ter mais, dependendo das condições, não vai ter mais como desenvolver. É o que a gente encontra no Velho Testamento. Os falsos profetas sendo sustentados pelo rei e profetizando aquilo que o rei queria. Mas os profetas de Deus normalmente não tinham muito vínculo com o rei, a não ser quando precisava trazer uma palavra de exortação, de conserto, de conforto, de consolo, mas era sempre como representantes do reino de Deus. Então, a igreja precisa tomar muito cuidado quando começa a defender lado de político, porque nós não defendemos lado de político, nós defendemos princípios, e quando esses princípios são feridos, nós precisamos apontar e nós precisamos pressionar aqueles que estão no poder para que eles se convertam dos seus maus caminhos e sirvam aos propósitos e princípios de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E é por isso que nós não podemos ficar como cegos, que aceita tudo do nosso político de estimação. Nós não podemos ficar, porque os falsos profetas são assim, e a igreja, quando se desvia dos princípios da palavra de Deus, se torna desse jeito também. Nós não somos representantes do nosso presidente, nem do nosso governador, nem do nosso prefeito. Nós somos representantes de Cristo e estamos aqui para atender os interesses de Cristo e não os interesses dos homens, nem dos poderosos da nossa época. Essa precisa ser uma característica marcante da vida da igreja. Efésios 6, versículo 20, ainda vai reforçar esse aspecto do ser embaixador. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Representante de Cristo, embaixador. Está na prisão, é um representante de Cristo. Está solto, é um representante de Cristo. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós não estamos aqui para nos representar, para atender os nossos interesses, e nós não estamos aqui para atender os interesses de mais ninguém a não ser de Deus. Esse precisa ser o nosso comportamento no nosso dia a dia. Por último, eu gostaria de destacar um outro aspecto importante nesse ponto a respeito de ser servo de Cristo. Ser servo de Jesus Cristo significa, como nós já vimos, pertencer a Jesus Cristo, estar a serviço de Jesus Cristo, mas ser servo de Jesus Cristo também significa estar sob a proteção de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos em vários textos das Escrituras. Gênesis capítulo 32, versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão, Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. O que é que Jacó está dizendo aqui para Deus? Ele está dizendo para Deus que ele tem essa percepção de que ser servo de Deus não significa apenas estar a serviço de Deus, mas estar embaixo da proteção de Deus. E esse é o conceito que a gente vai encontrar nas Escrituras o tempo todo. Ezequiel, capítulo 34, versículo 20 ao 24, vai nos dar mais um reforço em respeito disso. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o outro, visto que com o lado e com o ombro dai empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas.
E aí o que nós encontramos aqui é Ezequiel justamente falando que Deus é quem protege o seu rebanho. Deus é quem protege as suas ovelhas. E esse conceito, então, deve gerar em nós muito mais intrepidez. Porque nada do que nós passamos é fruto do acaso. E esse precisa ser o conceito que o crente tem. Nós estamos com uma irmã que está passando por momentos difíceis. Deus continua no controle da vida dela. Foi internada, está com Covid, mas Deus é quem tem o controle da vida dela. É Deus quem está no controle. Ele tem um propósito em cada experiência que ela vai ter, em cada experiência que nós vamos ter ao passarmos por isso junto com ela. E é assim que funciona a nossa vida. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que nos protege. E é isso que nós precisamos entender. Ele, às vezes, nos coloca em caminhos que nos deixa até confusos, porque, pelo nosso conceito, nós não estamos protegidos. Mas, na verdade, o conceito de Deus a respeito de nós é que nós somos ovelhas dele. E nós todos estamos embaixo da sua proteção e do seu cuidado. E é essa a percepção que nós precisamos ter. Deus guarda a mente e o coração do seu servo. É o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se somos servos de Deus, se temos aliança com Deus, se obedecemos aos seus princípios, se nos colocamos como representantes do reino de Deus, aonde quer que estamos, então, nós temos a proteção de Deus. E essa proteção alcança a nossa mente e o nosso coração. Deus guarda a nossa mente e o nosso coração para que nós não venhamos a nos desviar da sua presença. Se por acaso nos desviarmos, Deus nos disciplinará, nos ensinará o caminho certo e vai corrigir as nossas vidas. Um outro ponto que nós observamos a respeito desse aspecto é que a palavra de Deus também nos diz que Deus nos guarda do maligno. E o maligno aqui é o diabo mesmo. São os espíritos malignos. Nós estamos cercados por um exército de anjos caídos, de demônios. Esses espíritos malignos controlam os ambientes sociais, controlam todos aqueles que não servem a Deus e que influenciam, inclusive, a política do nosso país. Por que nós estamos com uma nação tão cheia de corrupção como nós temos? Por que Brasília é tão corrupta? Por que os políticos do nosso país são tão corruptos? Porque grande parte deles não servem a Deus. E até alguns que se dizem servir a Deus, quando a gente vai olhar para a vida, é uma demonstração de que não tem nenhum compromisso com os princípios da palavra de Deus. Então, o que a gente precisa entender é que Deus nos preserva dessa intervenção maligna. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, como é que Deus vai confirmando a nossa fé? Nos guardando do maligno. O maligno não exerce domínio sobre nós. O maligno não pode nos tocar se Deus não permitir que isso aconteça. Deus está no controle das nossas vidas. E nenhum espírito maligno tem autorização para tocar em nossas almas, em nossos corações, em nossas mentes, em nosso corpo. Por isso, nós precisamos ter essa percepção a respeito da vida cristã. Deus nos deu vitória. O Senhor Jesus, falando a respeito da nossa luta contra o diabo, ele disse que nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Então, quando nós estamos exercendo o nosso trabalho, quando somos embaixadores de Cristo e exercemos isso aqui na terra, nós temos essa manifestação de autoridade sobre nós. Porque nós não estamos tratando de nós mesmos nem dos nossos interesses, mas estamos tratando do interesse de Deus. E como embaixadores de Cristo, quando nós pisamos numa terra e quando nós fazemos a obra de Deus, na verdade, não é encarado como se nós estivéssemos fazendo, mas se o próprio Deus estivesse fazendo por nosso intermédio. Então, é essa percepção que nós precisamos ter. 2 Tessalonicenses, então, diz que nós temos vitória contra o maligno, porque Deus nos protege das intervenções e manifestações do diabo contra as nossas vidas.
Deus guarda a nossa alma, é o que a Bíblia nos ensina. Ele guarda a nossa alma, para que nós não venhamos a nos perder no dia a dia, na vida pecaminosa, e venhamos a nos afastar dos seus princípios. A Bíblia também nos diz que, como parte da aliança que nós temos com Deus, Deus promete guardar a nossa família. Então, você não precisa ficar preocupado com a sua família. Você precisa se preocupar em estar diante de Deus como servo, em fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, em desenvolver como bom embaixador de Cristo, que desenvolver os interesses do rei que lhe enviou para serem desenvolvidos aqui na terra. Esses interesses precisam ser atendidos. Então, nós precisamos ir, como bons representantes de Cristo, desenvolvendo. E à medida que vamos fazendo isso, que vamos cuidando do reino de Deus, Deus vai cuidando também das nossas vidas e vai nos protegendo, vai nos abençoando e vai nos fazendo prosperar na sua presença. Deus guarda a nossa cidade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Orar como bons representantes do reino de Deus. Tirar períodos de oração, orar para que Deus possa abençoar nosso município, abençoar a nossa comunidade. Nós estamos numa comunidade que a idolatria está crescendo, a feitiçaria, a prática da feitiçaria também está crescendo, e nós precisamos orar e interceder para que Deus abençoe a nossa vida e a vida daqueles que vivem conosco aqui nesse lugar. Por último, ser servo de Jesus Cristo significa fazer parte do povo de Deus. Não se é servo de Jesus Cristo sem ser parte do povo de Deus. Eu me preocupo muito quando eu vejo algumas pessoas que confessam a Jesus, mas não querem se batizar. É preocupante, porque o batismo, ele não salva. Que isso fique claro. O ladrão na cruz, por exemplo, ele não teve oportunidade de ser batizado. No entanto, o Senhor Jesus falou que ele era salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que a gente precisa entender é que, muito embora o batismo não salve, batizar tem que ser um interesse daquele que quer fazer parte do reino de Deus. Porque não há como você fazer parte do reino de Deus sem ter compromisso com a igreja. Não há como você fazer parte do reino de Deus sem estar submisso a autoridades que Deus criou dentro da igreja. Deus criou uma hierarquia dentro da igreja. E a pessoa precisa servir a Deus, mas precisa também aprender a servir a seus irmãos. Então, é necessário que você que já se converteu, procure resolver o que precisa ser resolvido para que você possa ser batizado. Para que você possa desenvolver a sua vida cristã no meio dos outros crentes. Então, nós precisamos entender isso. Todo crente precisa ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A necessidade para ser salvo é de crer. Mas nós precisamos entender que Jesus nos enviou a igreja, não somente para conduzir pessoas à crença, a ter fé, mas essa fé precisa nos conduzir a ter compromisso com a igreja. Então, todo mundo que se converteu de verdade, precisa ser batizado. Você talvez ache que não tem muita necessidade, mas talvez isso seja justamente fruto dessa incapacidade de perceber o seu lugar no reino de Deus. O nosso lugar no reino de Deus é junto com a igreja. E nós precisamos nos vincular a alguma igreja para desenvolver a nossa espiritualidade. Nós temos, nos nossos dias, um grupo, é chamado de desigrejados. Esse grupo crê que não precisa fazer parte de uma igreja para ser crente. Eles são crentes na casa deles mesmo. Fazem culto quando dá, quando não dá, não faz e não tem nenhuma responsabilidade com outras pessoas, a não ser consigo mesmas. São pessoas que servem a si mesmas. São pessoas que vivem em função dos seus próprios interesses. E esse é o grande problema. Ora, se o indivíduo acha que ele tem uma percepção maravilhosa de Deus, então o que é que ele deve fazer? Se associar a uma igreja e tentar passar essa percepção. E servir a outras pessoas. Mas o que nós estamos encontrando cada dia são pessoas que querem servir a Deus
sem participar da vida eclesiástica. E isso não é saudável para a vida da pessoa. E, na verdade, o que a gente tem que perceber é que nós fomos chamados para fazermos parte de um corpo. E se nós fomos chamados para fazermos parte de um corpo, não tem como a gente fazer parte do corpo e ficar separado desse corpo. Porque nós precisamos usar os nossos dons e habilidades para edificarmos outras pessoas, e nós precisamos dos dons e habilidades das outras pessoas para edificarem as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos batizar. Você que quer servir a Deus, que quer andar na presença de Deus, que quer ser servo de Deus, que quer obedecer ao Senhor, precisa batizar e precisa fazer parte da igreja, precisa desenvolver a sua vida espiritual junto com outros crentes. É assim que a Bíblia nos ensina. Efésios 2, versículo 12 e 13, diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o que Paulo está tentando nos mostrar é que os indivíduos que antes estavam sem Cristo, eles também estavam separados da comunidade de Israel. Mas agora que estão em Cristo, fazem parte da comunidade. Então, para fazer parte da comunidade presbiteriana aqui, você precisa se batizar na igreja presbiteriana. Para fazer parte da comunidade de qualquer outra denominação do nosso povoado aqui, você precisa se batizar nessa denominação. Então, o que nós precisamos entender é isso. Não há como você ter compromisso com Deus sem ter compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja significa que você vai usar seus dons e habilidades para edificar pessoas, que você vai participar do dia a dia da vida da igreja e vai contribuir para que pessoas possam crescer espiritualmente. E isso precisa acontecer. Agora, é claro que tem algumas pessoas que precisam dos dons e habilidades que a igreja tem para se fortalecer e vai se beneficiar com isso. Mas o que a gente precisa entender é isso. Você precisa batizar e precisa fazer parte do povo de Deus. Isaías 49, versículo 3, nos diz assim: e me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Tu és meu servo, és Israel. Quer dizer, Deus não identifica somente o servo, mas ele identifica a nação a qual o servo pertence. O servo não está solto no mundo. O servo pertence a um povo, aqui na terra. E é essa a percepção que nós precisamos ter. Por isso você vai precisar se batizar. Por isso você vai precisar se vincular a alguma igreja. Mas nós encontramos, às vezes, pessoas que já foram batizadas, que foram tiradas da comunhão e depois ficam constantemente frequentando a igreja, mas nunca mais quiseram se vincular à igreja novamente. E aí ainda estão disciplinadas ou afastadas da comunhão, porque não querem se submeter à liderança, às vezes, da igreja. Ou porque ficaram, de alguma forma, amarguradas com alguma coisa, com alguma disciplina que sofreram, acharam que foi injustiça e não voltam mais para a igreja. Isso é uma manifestação de uma doença espiritual, de um problema espiritual que o indivíduo tem. Então, nós precisamos entender que, para servir a Deus, nós precisamos servir a igreja. Para servir a igreja, nós precisamos fazer parte dela. Não basta você só frequentar a igreja, você precisa fazer parte dela para poder desenvolver a sua espiritualidade. Então, fica aqui essa palavra de incentivo para que você que ainda não foi batizado, ou que já foi batizado, mas que ainda não é membro da igreja, ou que já foi membro da igreja e que se afastou e não voltou mais, para que você volte para a igreja, para que você se firme na igreja, para que você ande na presença de Deus e viva uma vida abundante na presença do Senhor. Ser servo de Jesus Cristo implica nessas quatro lições que nós tiramos. É claro que essas 4 lições não vão resumir o que seria ser servo de Jesus Cristo, mas já vão nos dar um norte a respeito disso. Ser servo de Jesus Cristo significa pertencer a Jesus Cristo, estar a serviço de Jesus Cristo, estar sob a proteção de Jesus Cristo e fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja de Cristo. Ser servo de Jesus Cristo implica nisso tudo. Então, que nós possamos, ouvindo a palavra do Senhor, entendendo o que é ser servo,
possamos ir nos adequando a esse projeto de Deus para as nossas vidas. E que Deus, então, nos abençoe, derrame graça sobre as nossas vidas e nos conceda a bênção de vivermos de acordo com os seus projetos e seus princípios. Você que quer servir a Deus sem fazer parte da igreja, isso é impossível. Então, sirva a Deus, mas faça parte da igreja e ande de forma adequada diante de Deus. Você é um embaixador de Cristo, não está mais atendendo os seus próprios interesses. Você fazia isso, atendia os seus próprios interesses quando você estava no mundo. Mas agora você é um representante de Jesus. Os interesses que você defende são os de Cristo e não os seus. Então, se adeque ao projeto de Deus, porque Deus tem um projeto para desenvolver através da sua vida e na sua vida. Então, se adeque, faça parte da igreja, se batize. Nós temos a classe catecúmenos, participe da classe catecúmenos e viva uma vida mais plena na presença de Deus, para que Deus possa usar você de uma forma extremamente eficiente para edificar outras pessoas. Que Deus, então, nos abençoe. Eu não sei se temos algum irmão que gostaria de participar, mas se tivermos, agora é a hora. Temos alguém que quer contribuir com alguma informação sobre o tema que nós trabalhamos hoje? Não temos? Foi tudo muito bem explicadinho, então, né? Então, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, o Deus que nos conhece, que nos vê, que sabe até que ponto nós realmente servimos. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós e amplia a nossa capacidade de te servir. Dá-nos uma percepção mais nítida a respeito de como nós devemos desenvolver essa representação do teu reino em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós. Dá-nos coração de servos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver diante do Senhor com integridade, com essa disposição para o serviço, com uma alma disposta a glorificar e engrandecer o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos do teu auxílio, da tua proteção, da tua intervenção. Derrama da tua graça sobre nós. Visita, Senhor Deus, a cada um de nós. Aqueles que ainda não são batizados, que o Senhor dispõe o coração para batizarem, fazerem parte da igreja. Aqueles, Senhor Deus, que estão vivendo influenciados pelo maligno, que o Senhor os liberte e que o Senhor lhes dê a bênção de terem o poder espiritual para viverem diante do Senhor com integridade. Aqueles que não estão mais, que um dia já foram fervorosos nos seus ministérios, mas hoje estão extremamente frios, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, dando sonhos e projetos novamente, e que possa, Senhor Deus, renovar os seus ministérios na tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor ensine a cada um de nós o nosso lugar na tua presença, e que o Senhor nos dê uma percepção da tua grandeza, da tua majestade, da tua bondade, da tua riqueza. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma percepção do teu reinado sobre nós, para que nós possamos sempre nos comportar de forma adequada diante do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Visita cada um de nós e nos abençoa. Nós queremos também pedir ao Senhor pela vida daqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, Senhor Deus, por conta do Covid. Pedimos pela vida de Márcia, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor fortaleça a tua serva, que o Senhor faça com que os tratamentos que estão sendo aplicados a ela tragam ela de volta à saúde perfeita e que ela possa estar logo, logo no nosso meio, saudável e abençoada pelo Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. A vida dos seus familiares também, que estão passando por momentos de aflição. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê a tranquilidade daqueles que estão sendo cuidados do Senhor. Que
Que o Senhor gere fé nos corações, que o Senhor gere confiança na tua providência e que assim a bênção do Senhor seja estabelecida. Pedimos também pela vida de Jonas, Senhor Deus, e toda a sua família. Alguns da família dele, ele e alguns da família estão cometidos também de Covid. Pedimos que o Senhor visite, que o Senhor repreenda essa enfermidade da vida deles e que o Senhor os preserve com saúde na tua presença. Visita, Senhor Deus, a cada um de nós. O pai de Ionéia também, a família, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja visitando a cada um de nós, colocando os teus anjos à nossa disposição, que o Senhor esteja repreendendo esse mal do nosso povoado. Em nome de Jesus, visita as pessoas que estão acometidas de enfermidade, não somente dessa, mas de outras mais enfermidades, que o Senhor esteja visitando, repreendendo essas enfermidades, que o Senhor esteja dando livramento a todos aqueles que moram nesse povoado e que a bênção do Senhor seja estabelecida aqui no nosso lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Visita as tuas ovelhas, visita o teu povo, levanta como guerreiros na tua presença, como soldados de Cristo, para fazer a tua obra, para interceder e para fazer tudo aquilo que o Senhor tem determinado no teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.